Bom dia, primeiro ano, como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática, a melhor disciplina do mundo. Espero que estejam bem de saúde, estudando bastante, fazendo todas as atividades que estou enviando para vocês. E qualquer dúvida já sabem, né, pessoal? É só mandar uma mensagem pelo portal positivo que eu responderei assim que eu conseguir, tudo bem? Então, bora lá, pessoal. Na aula de hoje, nós continuaremos a estudar as características principais da função. Aprenderemos o que são funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Além disso, aprenderemos como determinar uma função composta. Tudo bem, pessoal? Então, bora lá. Vamos abrir o livro na página 58. Bora lá. Então, pessoal, nós começaremos com as funções injetoras. Vamos analisar o que o livro nos propõe. Logo de começo, o livro nos fala sobre uma das histórias mais tratadas dentro da matemática, que é o caso dos pastores e suas pedras. Considere o seguinte, pessoal, imagine que os pastores de antigamente usavam pedras para determinar a quantidade de ovelhas que tinham. Na contagem de cada dia, se faltassem pedras para representar as suas ovelhas, quer dizer que o seu rebanho aumentou, ou seja, apareceram mais ovelhas do que ele tinha de quantidade de pedras. Se sobrassem pedras, quer dizer que o seu rebanho diminuiu. Agora vamos para a matemática das funções. Vamos tentar pegar essa historinha e colocar dentro da matemática, ver o que nós podemos analisar de função injetora. Vamos determinar o que foi expresso nessa situação. Vamos lá. Usando diagramas, podemos imaginar dois conjuntos, o conjunto A de todas as ovelhas e o conjunto B das pedras. Consegue ver que para cada elemento A de cada ovelha, pessoal, que temos aqui, eu tenho um respectivo elemento de B. Relações entre conjuntos desse tipo, nós chamamos de funções injetoras. Então, o que nós temos que pensar aqui, pessoal? Sendo A o conjunto das ovelhas e B o conjunto das pedrinhas, notamos que não existem elementos distintos de A associados a ao mesmo elemento de B. Nesse caso, dizemos que a função f de A em B é injetora ou injetiva. Então, pessoal, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Essa será a característica de funções injetoras. Tudo bem? Ou seja, cada ovelha aqui está associada a uma única pedra. Como que nós podemos ver a definição? Uma função f de A em B é injetora quando elementos distintos do domínio têm imagens distintas no contradomínio. Assim, f é injetora quando, por exemplo, x1 e x2 pertencem a A, que é o nosso domínio, sendo x1 diferente de x2. Isso implica que o f de x1 será diferente de f de x2. E é isso que nós vimos, né, pessoal? Para cada elemento, cada ovelha vai ter uma única pedrinha associada a ela. Quando acontece isso, nós falamos que a função ela é injetora. Tudo bem? Agora vamos para o que seriam as funções sobrejetoras. Aqui faltou um Szinho ali em cima, sobrejetoras. Considere a seguinte situação, pessoal. Um pastor separou os 3 casais de ovelhas que possuía e para cada casal associou uma única pedrinha. Agora, nós temos uma representação diferente. Nós temos 3 casais e cada casal representa uma única pedra. Podemos ver aqui, pessoal, que temos 2 elementos associados a um elemento de A, associados a um único elemento de B. Conseguem ver também que todos os elementos de B estão associados a pelo menos um elemento de A? Aqui temos algo diferente do que vimos da injetora, pessoal. Todos os elementos de B estão associados aos elementos de A. Entenderam? E aqui, neste caso, nós podemos ter o seguinte caso, onde que nós temos 2 elementos de A associados a um único elemento de B. Isso é o que determina uma função sobrejetora. Uma função sobrejetora, ela é considerada sobrejetora quando todos os elementos do seu contradomínio estão relacionados a pelo menos um elemento do domínio. Tudo bem? Então, sendo A o conjunto de todas as ovelhas e B o conjunto das 3 pedrinhas, perceba que todo elemento de B está associado a pelo menos um elemento de A. Nesse caso, dizemos que a função f de A em B é sobrejetora. Uma função f de A e B sobrejetora quando todo elemento do conjunto B é imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então, olha o que nós percebemos aqui, pessoal. Conseguem ver que todos os elementos que estão em B, eles estão ligados aos elementos de A? Então, todos eles
os elementos de B estão ligados por uma função relacionada aos elementos de A. Quando nós temos algo desse tipo, nós falamos que ela é sobrejetora, ou seja, todo o conjunto B será a imagem da minha função. Ou seja, eu não tenho um elemento que está sozinho aqui, B, uma pedra, por exemplo, que esteja sozinha e não esteja associada a nenhum casal do conjunto A. Então, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é que, para ser sobrejetora, todos os elementos que estão em B são imagem da função que nós estamos analisando. Tudo bem, pessoal? E é isso. Essa é a diferença entre função injetora e sobrejetora. Agora, por fim, nós temos a última característica da função, a função bijetora. O que são funções bijetoras? Observe a situação ao lado, em que a quantidade de pedrinhas é igual à quantidade de ovelhas. E a cada ovelha está relacionada a uma única pedrinha. Nesse caso, a função é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Vamos ver se é verdade, pessoal? Quando que ela é injetora? Quando todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Isso é verdade, né? Cada elemento que está em A está associado a um único elemento que está em B. Olha, o terceiro elemento está associado a um único elemento que está em B. Então, nós podemos ver que ela já é injetora. Qual era a característica para ser sobrejetora, pessoal? Todos os elementos de B devem estar em função de algum elemento de A. Então, pessoal, todos os elementos de B aqui são imagem. Todos eles estão sendo ligados por uma função. Eu tenho uma função aqui, uma função aqui, uma função, a mesma função aqui, a mesma função aqui. Ou seja, todos os elementos de B estão ligados por essa função. Então, nós temos aqui um caso onde que essa função, né, esses elementos que nós estamos analisando, né, entre A e B, ao mesmo tempo que ela é injetora, ela também é sobrejetora. Nesse caso, nós chamamos de funções bijetoras. Então, uma função f de A em B, ela é bijetora se for injetora e sobrejetora simultaneamente. Entendendo, pessoal? Então, quais são as diferenças das três, né? Injetora. Uma função ela será injetora quando? Quando cada elemento de A quando cada elemento de A estiver associado a um único elemento de B. Tudo bem? Nem sempre eu vou ter todos os elementos de B sendo ligados por uma função, beleza? O que são funções sobrejetoras? Todo o domínio, o contradomínio de B, será igual à imagem da função. Tudo bem? Então, nós temos que a imagem de F é igual ao próprio contradomínio. E no caso de uma função ser sobrejetora, eu posso ter dois elementos do meu domínio, dois elementos do meu A, estarem ligados a um único elemento do B. Eu posso ter isso também. E uma função será bijetora quando essa função for injetora e ao mesmo tempo for sobrejetora. Tudo bem, pessoal? Agora nós entraremos em uma outra parte do conteúdo. Vamos estudar o que seria uma função composta. Para isso, vamos analisar a situação que o livro nos propõe. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, temos um probleminha aqui. Imagine que em uma fábrica de café seja necessário 11 quilogramas de café em grãos para produzir 44 embalagens de café em pó. Primeira informação que nós temos, 11 quilogramas de café em grãos produzem 44 embalagens de café. Com uma embalagem de café em pó, é possível preparar 22 litros de café. Temos outra informação agora. Uma única embalagem, eu consigo preparar 22 litros de café. Vamos completar a tabela que relaciona agora, questãozinha A quantidade de café em grãos com a quantidade de embalagens. Olha aqui, pessoal, nós temos que 11 quilos de café geram 44 embalagens. Vamos preencher essa tabelinha baseado nessa informação que acabamos de ver. Olha, se 11 quilos geram 44 embalagens, 1 quilo de café gerará 4 embalagens. Tem lógica, né, pessoal? 11 geram 44, então 1 quilo vai gerar 4. Sendo assim, o que nós podemos afirmar? Ó? Que 2 quilos gerará 8 embalagens de café. 3 quilos gerará 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, nós temos aqui, pessoal, uma relação da quantidade de embalagens de café que vão ser gerados em função da quantidade de quilos de café. Ou seja, pessoal, sempre vai depender desse X. E eu vou multiplicar por 4 e eu terei a minha quantidade de embalagem de café. Então, a minha função f de x, que eu vou chamar,
da quantidade de embalagens em função de quilos de café para produzir será igual a 4 vezes x. Então, nós temos aqui, pessoal, 4 vezes x. Essa é a nossa primeira função. Agora, vamos analisar uma outra situação. Completar a tabela agora que relaciona a quantidade de embalagens de café em quantidade de litros. Olha aqui, pessoal, uma embalagem de café é possível preparar 22 litros de café, não é verdade? Só que, olha, pessoal, cada embalagem você gera quantos de café? Vamos lá. Por exemplo, pessoal, se eu tenho uma embalagem de café, quantos litros eu consigo produzir? Eu consigo produzir 2 vezes 1. Aqui eu coloquei errado, na verdade, 2 litros de café. Tudo bem, pessoal? Então, com uma embalagem de café, eu consigo produzir 2 litros de café. Com duas embalagens de café, então eu consigo produzir 2 vezes 2, que é igual a 4. Com 3 embalagens de café, eu consigo produzir 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nós temos uma relação da embalagem de café com a quantidade de café a ser produzido. Então, nós temos que ela será igual a 2 vezes x. Então, pessoal, a quantidade de litros por embalagem será igual a 2 vezes x. Tudo bem? Opa, mas nós vimos no último exercício uma função da embalagem em função dos quilos de grãos. Na verdade, então nós temos aqui uma função que está sobre outra função. Será que nós podemos juntar as duas? Vamos lá, pessoal, vamos completar agora a tabelinha que relaciona a quantidade de café. Agora estamos considerando o quê, pessoal? A quantidade de quilos de café em função da quantidade de litros de café. Lembrando que eu coloquei aqui errado, na verdade são 2 litros. Então, isso que nós deveremos fazer agora, pessoal. Vamos lá. Por exemplo, olha, eu sei que 1 quilo de café. Ah, vamos continuar lendo aqui, olha. Além disso, obter uma expressão da quantidade de litros em função da quantidade de café em grãos. Eu sei que 1 quilo de café produz 4 embalagens. E cada embalagem produz 2 litros de café. Então, eu posso falar o seguinte, que será 1 vezes 4 vezes 2. Não é verdade? Então, olha aqui, pessoal, estou juntando duas funções. Uma que nós vimos na questão A e outra que vimos na questão B. E agora, se eu tenho 2 quilos de café, lembra que cada quilo de café eu produzo 4 embalagens de café? Então, se agora eu tenho 2 quilos de café, eu vou produzir 8 embalagens de café. Mas cada embalagem de café produz 2 litros de café. Então, esses 8 eles vão produzir 16 litros de café. Seguindo a mesma lógica, eu vou pegar o seguinte, pessoal. 3 litros de café, quantos que eu irei produzir? Olha, nós sabemos que 1 litro de café produzirá 8, não é verdade? Mas nós temos aqui uma relação um pouquinho diferente. 3 litros de café produzirá, então, 3 quilos de café em grãos produzirá 24 litros de café. Como que nós fizemos isso? Olha, eu sei que 1 quilo produz 4 embalagens de café. Então, ó, 3 quilos vai produzir 3 vezes 4, ou seja, 12 embalagens de café. Cada embalagem de café produz 2 litros. Então, 12 vezes 2, 24. Então, nós podemos fazer uma relação aqui, pessoal. H de x, que é o que nós chamamos a quantidade de litros, ela é igual a 4 vezes a função que representa as embalagens de café. Então, H de x é igual a 4 vezes G de x. Ou seja, H de x é igual a 4 vezes 2 de x. Lembra que a G de x, que é a quantidade de litros, né? Nós podemos multiplicar 4 vezes 2. Então, nós temos aqui que é igual a 8 vezes x. Então, o que nós fizemos, pessoal? Nós acabamos de estabelecer uma função em relação a outra função. E é isso que nós iremos ver agora. Quando nós fazemos esse tipo de relação, nós chamamos de função composta. Ou seja, nós teremos duas funções e nós iremos estabelecer o quê, pessoal? Colocar uma função em cima da outra. Então vamos analisar aqui, pessoal. A função h é denominada função composta de g com f. Essa função que acabamos de determinar é composta de g com f, que podemos indicar por g bola f, ou podemos ler g composta de f. Por exemplo aqui, pessoal, qual foi a trajetória que fizemos? Nós tínhamos a quantidade de café em grãos. Nós fizemos a função de f em questão do número de embalagens, ou seja, o número de embalagens está relacionado com o quê, pessoal? Com a quantidade de café em grãos. E nós vimos que a quantidade de café preparado está relacionado com o número de embalagens. Então, aqui nós temos o quê, pessoal?
Número de embalagens está em função de café em grãos, e o café preparado em litros está em função do número de embalagens. E agora nós estabelecemos uma ligação direta entre o litro de café produzido, né, preparado, em função da quantidade de quilogramas. Então, pessoal, nós temos aqui uma função composta, ou seja, aqui nós temos uma função que nós chamaremos de G bola F, ou seja, uma função de G, ela está em função, e dentro dessa função que nós estamos analisando, temos uma outra função. Tudo bem, pessoal? Vamos analisar um exemplo que o livro nos propõe aqui. Vamos lá. Aqui temos a definição. Dadas duas funções f de A em B e g de B em C, denominamos função composta de g com f, ou g bola f, a função g, tal que f de A em C, definida por g bola f, que é igual a g de f de x, com x pertencente a A. Tudo bem, pessoal? Pode parecer um pouco confusa essa definição, mas vocês vão entender a partir de um exemplozinho que nós temos aqui. Considere as funções f e g, pessoal. Eu tenho duas funções. Eu tenho essa função 3x menos 11 e essa função x ao quadrado mais 4. Uma é função f, outra é g. Podemos determinar a lei de formação das funções f de bola g e g de bola f. Por exemplo, pessoal, se as funções forem iguais a essas e elas estiverem definidas nos reais, nós podemos fazer o seguinte. Vamos tentar descobrir qual que é a função composta de f em g. Ou seja, no lugar do x da minha função f, tá vendo que eu tenho x aqui na minha função f? Eu vou colocar toda a minha função g, que é igual a x ao quadrado mais 4. Então, olha o que acontece. Qual que é o f de x, pessoal? O f de x, ele agora vai ser igual a f de x ao quadrado mais 4. Então, f composta g será igual a 3. Olha o que eu fiz, pessoal. Troquei esse valor que antigamente era x. Tá vendo que ele era x aqui, pessoal? Troquei ele agora pelo valor da minha função g de x, que virou x ao quadrado mais 4. Então, ficou 3x ao quadrado mais 4. Então, a minha função de f composta em g será igual a... Quando eu tenho algo assim, eu posso simplesmente multiplicar os dois termos que estão dentro do parênteses. Vou fazer a minha distributiva. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 4, 12. Ainda temos esse menos 1 aqui no fundo. Então, nós podemos falar que a função composta de f em g é igual a 3x ao quadrado mais 11. Foi isso que nós fizemos, pessoal. Quando nós fizemos uma função composta de uma outra função, nós substituímos os valores de x da função original por toda a função que nós estamos analisando. Substituir o x por x ao quadrado mais 4. Tudo bem? E como que seria o g bola f? Você faz a trajetória contrária, pessoal. Eu vou pegar esse x ao quadrado aqui e vou substituir por 3x menos 11. E assim nós teremos a nossa g composta em f. Tudo bem, pessoal? E é isso. Estamos encerrando a nossa aula de hoje, né? Espero que tenham compreendido o conteúdo que vimos hoje. E esse conteúdo será o último que eu cobrarei na prova de vocês, né? Eu vou passar ainda a função inversa, mas eu não vou cobrar. Mas é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem no portal positivo que eu responderei assim que puder. E façam um cronograma, tá, pessoal? Eu estou recebendo algumas atividades. Eu estou vendo que alguns de vocês não estão entregando todas as atividades que eu pedi. Lembrem que essas atividades eu elaborarei a minha prova bimestral baseado nelas, pessoal. Tudo bem? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.